Há uma verdade que atravessa séculos e que poucos homens suportam encarar. Ninguém domina o corpo ou a mente de outro ser humano sem antes ter conquistado soberania sobre si mesmo. O poder externo nasce do governo interno. Um homem que não controla seus impulsos jamais conduzirá o desejo alheio. A mente feminina, mais sensível ao invisível do que ao discurso, percebe imediatamente quem é escravo das próprias emoções e quem reina sobre elas. Dominar a mente de uma mulher não começa com palavras, começa com percepção. As pessoas não reagem ao que você é, mas ao que acreditam que você representa. Você não é visto como homem, mas como símbolo. Cada gesto seu constrói uma narrativa silenciosa. A maneira como você entra num ambiente, como sustenta o olhar, como administra o silêncio, tudo comunica antes mesmo da fala surgir. O erro da maioria é acreditar que influência nasce da insistência. Insistência gera resistência. A mente humana se fecha diante do que tenta dominá-la diretamente. Já o corpo reage ao que transmite segurança, constância e controle. O domínio verdadeiro não é imposto, é aceito. E só é aceito quando a outra parte sente, no próprio corpo, que está diante de alguém que não precisa provar nada. O silêncio sempre foi a linguagem dos estrategistas. Quando um homem fala demais, ele entrega seu mapa interno. Quando fala pouco, obriga o outro a imaginar. A mente feminina trabalha intensamente diante do não dito. Ela cria hipóteses, cenários, intenções. E aquilo que é imaginado tem mais força do que aquilo que é explicado. Quem domina o silêncio governa a interpretação. Dominar o corpo de uma mulher não significa tocá-la, mas alterar o ritmo interno dela. O corpo responde à energia antes da razão. Um homem ansioso acelera o ambiente. Um homem centrado desacelera tudo ao redor. A respiração firme, os movimentos econômicos, a ausência de pressa criam uma sensação de estabilidade que o corpo reconhece como proteção e valor. Nada revela mais fraqueza do que a necessidade de ser aceito. O homem que busca validação se posiciona abaixo, mesmo sem perceber. Já aquele que se basta cria uma hierarquia invisível. A mente feminina identifica rapidamente quem reage emocionalmente e quem escolhe quando reagir. Essa diferença muda toda a dinâmica. Quem reage perde controle, quem escolhe conduz. O corpo feminino responde à coerência, não à intensidade exagerada, não à promessa vazia, não ao excesso emocional. Responde à constância. Um homem que mantém o mesmo eixo diante da proximidade ou da distância transmite algo raro: previsibilidade emocional sem ser previsível no comportamento. Essa combinação gera segurança e curiosidade ao mesmo tempo. A atenção é a ponte entre mente e corpo. Quando um homem oferece atenção constante, ela perde valor. Quando retira a atenção por completo, cria vazio. Mas quando entrega a atenção de forma seletiva, consciente e pontual, ele cria impacto. O corpo reage ao contraste. A mente se fixa no que é raro. O desejo cresce no espaço entre presença e ausência. Dominar a mente de uma mulher não é fazê-la pensar em você o tempo todo, mas fazer com que ela não consiga te encaixar em categorias comuns. O que é previsível se dissolve. O que é enigmático permanece. A mente humana se apega ao que não consegue decifrar completamente, não por fraqueza, mas por instinto. O homem que domina o próprio mundo interno altera o mundo emocional ao redor sem esforço visível. Ele não disputa atenção, não implora afeto, não reage a testes emocionais. E justamente por isso passa a ser observado com mais cuidado. O domínio começa quando ela percebe que não controla você e termina quando passa a ajustar o próprio comportamento para acessar sua presença. O verdadeiro domínio nunca se revela em ações explosivas, mas na constância invisível. Um homem poderoso não oscila conforme o humor alheio.
Ele permanece inteiro diante da aproximação e da distância. Essa estabilidade cria um efeito profundo. O corpo dela relaxa enquanto a mente entra em alerta. Segurança e tensão coexistem, e essa combinação é rara. Onde há apenas conforto, não há desejo. Onde há apenas tensão, não há permanência. A maioria dos homens tenta dominar pela palavra. Explicam, prometem, convencem, mas palavras competem com palavras. O corpo não. O corpo responde a sinais primitivos: ritmo, postura, presença. Quando você fala pouco e sustenta muito, o corpo dela começa a reagir antes que ela entenda o motivo. O domínio mais profundo acontece quando ela sente algo que não consegue racionalizar. Existe uma hierarquia invisível em toda interação humana. Ela não é declarada, mas sentida. Quem reage emocionalmente ocupa a posição inferior. Quem observa antes de agir ocupa a superior. Quando você não se apressa em responder, não se justifica, não tenta corrigir percepções, você assume uma posição silenciosa de comando. A mente dela registra isso como autoridade emocional, mesmo sem saber explicar. Dominar a mente de uma mulher exige compreender que o desejo não nasce da entrega total, mas da fricção controlada. Se você se mostra disponível demais, elimina o desafio. Se fecha demais, rompe a conexão. O ponto exato está no meio. Presença firme, acesso limitado. Essa escassez emocional cria valor. O que é fácil de acessar é descartável. O que exige leitura, tempo e percepção se torna precioso. O corpo feminino responde intensamente à ausência de necessidade. Quando você não precisa ser desejado, passa a ser desejável. A necessidade cria pressão. A pressão gera rejeição. Já a autonomia emocional cria espaço. E o espaço permite que o desejo se manifeste sem resistência. Um homem que vive bem com ou sem a validação dela altera completamente a dinâmica de poder. Há um ponto decisivo em que a mente dela começa a mudar de eixo. É quando percebe que suas emoções não te governam. O silêncio dela não te provoca. A frieza não te abala. A demora não te desorganiza. Nesse instante, algo raro acontece. Ela passa a recalibrar o próprio comportamento. Não por estratégia consciente, mas por instinto. O controle começa a inverter. Dominar o corpo não é provocar reações físicas imediatas, mas criar antecipação. O corpo responde ao que está por vir. Quando você não entrega tudo, quando mantém gestos contidos, quando não invade o espaço emocional dela, cria-se tensão acumulada. Essa tensão se transforma em atenção constante. Ela começa a perceber sua presença mesmo quando você não está ali. O homem que não disputa a atenção se torna o centro dela. Enquanto outros tentam se destacar, você permanece sólido. Enquanto outros se explicam, você observa. Essa diferença cria contraste, e o contraste organiza o desejo. A mente humana se fixa no que foge do padrão. Você não precisa ser o mais interessante da sala. Precisa ser o mais consistente. Existe algo profundamente inquietante em alguém que não pode ser lido facilmente. A mente feminina tenta classificar, prever, entender. Quando não consegue, cria significado. E significado gera apego. Você se torna um enigma ativo. Não porque se esconde, mas porque não se oferece. Não porque manipula, mas porque mantém fronteiras claras. O domínio real acontece quando ela percebe que você não tenta conduzi-la, mas conduz a si mesmo. Essa percepção altera tudo. O corpo dela responde com proximidade. A mente responde com curiosidade. E ambos passam a girar em torno da sua estabilidade. O homem que governa o próprio eixo não precisa dominar ninguém. A dominação acontece como consequência natural. O homem que domina não corre atrás do momento perfeito. Ele cria o próprio tempo.
Enquanto outros vivem reagindo a estímulos externos, ele age a partir de critérios internos. Essa independência temporal comunica algo poderoso. Sua vida não gira em torno de respostas imediatas. A mente feminina interpreta isso como valor. Quem tem tempo controla o ritmo. Quem controla o ritmo controla a experiência emocional do outro. Existe um erro silencioso que destrói qualquer possibilidade de domínio psicológico: tentar ser entendido. O homem que busca ser compreendido entrega poder. Já aquele que aceita ser parcialmente mal interpretado preserva o mistério. A mente feminina não precisa entender você por completo para se envolver. Pelo contrário, ela se envolve quando sente que ainda há camadas inacessíveis. Dominar o corpo é dominar o clima emocional. Um homem centrado não altera seu tom para agradar, não muda a postura para se ajustar, não exagera reações para gerar impacto. Ele mantém uma linha estável. Essa constância cria um campo de segurança onde o corpo dela relaxa, enquanto a mente permanece ativa, tentando decifrar o que não muda facilmente. A maioria dos homens revela ansiedade nos pequenos detalhes, justificativas desnecessárias, mensagens longas demais, explicações antecipadas. O homem estratégico elimina excessos. Ele diz apenas o suficiente, age apenas quando faz sentido. Essa economia emocional cria densidade. Cada gesto passa a carregar peso. Onde há peso, há impacto. Onde há impacto, há domínio silencioso. Há um momento em que ela percebe algo desconfortável. Você não está tentando conquistá-la. Não há esforço visível, nem urgência. Essa percepção quebra um padrão profundo. Acostumada a ser o centro gravitacional das interações, ela se vê diante de alguém que não orbita. Isso a força a reajustar a própria posição emocional. O corpo feminino reage intensamente à sensação de estabilidade que não depende dele. Quando você demonstra que sua energia permanece firme com ou sem retorno, cria-se respeito. E o respeito precede qualquer forma de desejo duradouro. O desejo que nasce da instabilidade é frágil. O que nasce do respeito se aprofunda. Dominar a mente é também saber não reagir aos testes invisíveis. Silêncios prolongados, mudanças sutis de humor, pequenas provocações emocionais. Tudo isso são tentativas inconscientes de medir seu eixo. Quando você não oscila, algo muda. Ela percebe que não consegue prever você, e o imprevisível captura a atenção de forma quase automática. A ausência controlada é uma das ferramentas mais antigas do poder. Não se trata de desaparecer, mas de não estar sempre acessível. Quando você surge apenas quando faz sentido, sua presença ganha valor. A mente feminina começa a associar você a impacto, não a rotina. O corpo responde ao que rompe o padrão emocional. O homem que domina não tenta ser lembrado. Ele é lembrado porque não se repete. Sua energia não é espalhada, é concentrada. Ele não vive se mostrando, vive se sustentando. Essa coerência cria algo raro, identidade forte. E identidades fortes reorganizam o desejo ao redor delas. O domínio verdadeiro se estabelece quando ela percebe que precisa se adaptar para permanecer em contato com você. Não por imposição, mas por consequência. Você não exige, não cobra, não pressiona. Você simplesmente continua sendo quem é. E essa continuidade cria uma força gravitacional silenciosa. Quem domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. O corpo e a mente do outro se alinham sozinhos. Existe um instante sutil em que a percepção dela muda de lugar. Você deixa de ser alguém interessante e passa a ser alguém relevante. A diferença é profunda. O interessante diverte. O relevante ocupa espaço mental. Esse deslocamento acontece quando ela percebe que sua presença não depende do comportamento dela. Você não se aproxima mais quando ela chama, nem se afasta quando ela se fecha. Você segue seu eixo.
O apego psicológico nasce quando a mente perde controle da previsibilidade. Enquanto você é fácil de ler, ela se sente confortável. Quando deixa de ser, ela se envolve. Não por fraqueza, mas por instinto. A mente humana tenta resolver o que não entende, e quanto mais ela tenta entender você, mais energia emocional investe, mesmo sem perceber. Dominar o corpo dela não é provocar respostas imediatas, mas criar ressonância. O corpo começa a responder à sua presença antes que haja intenção consciente. O tom de voz muda, a postura ajusta, a respiração acompanha. Tudo isso acontece porque seu ritmo interno impõe um novo compasso à interação. E quem define o ritmo, define a dança. A maioria dos homens se perde tentando manter interesse. O homem estratégico se mantém inteiro. Ele não alimenta a ansiedade, não reforça inseguranças, não cria dramas artificiais. Essa ausência de ruído emocional cria clareza, e a clareza, paradoxalmente, intensifica o desejo, porque elimina o desgaste e preserva a tensão saudável. Há um ponto em que ela começa a medir palavras ao falar com você, não por medo, mas por atenção. Ela percebe que cada gesto seu carrega significado. Essa percepção muda o jogo. Quando alguém passa a pesar as próprias ações diante de você, é sinal de que sua presença ganhou valor psicológico. O homem que domina não reage para se defender. Ele responde quando escolhe. Essa diferença parece pequena, mas altera tudo. A defesa nasce da insegurança. A escolha nasce do poder. Quando você não sente necessidade de se proteger emocionalmente, comunica algo raro: confiança estrutural. E confiança estrutural cria gravidade. O apego mais profundo não nasce do excesso, mas da consistência. Você não cria picos emocionais artificiais, não promete mais do que entrega, não se ausenta para provocar reação. Você simplesmente permanece fiel ao próprio ritmo. Essa previsibilidade interna, combinada com imprevisibilidade externa, cria um campo psicológico difícil de romper. A mente feminina começa então a reorganizar prioridades. Você passa a surgir nos pensamentos dela sem convite, não porque insiste, mas porque permanece. O que permanece sem pressionar se infiltra. O que se infiltra cria raízes. E raízes emocionais são muito mais fortes do que estímulos momentâneos. Dominar não é ser o centro das atenções, mas o ponto de referência. Quando algo acontece, ela se pergunta como você reagiria. Quando decide algo, considera sua presença. Isso não é controle explícito, é influência silenciosa. E a influência silenciosa é sempre a mais duradoura. O homem que chega a esse ponto não busca confirmação. Ele já sabe quem é, e essa certeza interna ecoa. O corpo dela responde com proximidade. A mente responde com envolvimento. E ambos se alinham não por força, mas por reconhecimento. O domínio verdadeiro nunca aprisiona. Ele atrai, sustenta e permanece. Chega um momento em que a presença do homem deixa de ser um evento e passa a ser um estado. Ele não precisa mais agir para causar impacto. Sua simples constância já organiza o ambiente emocional. A mente dela começa a associar calma, foco e direção à sua figura. Isso não nasce de esforço, mas de repetição coerente ao longo do tempo. O domínio verdadeiro se revela quando você não reage nem para agradar, nem para punir. Você age por alinhamento interno. Essa neutralidade confunde quem espera respostas previsíveis. A mente feminina, acostumada a ler reações, se vê diante de alguém que responde a critérios próprios. E isso desloca o centro da dinâmica. O corpo responde primeiro àquilo que transmite segurança estrutural. Quando você não se abala por incertezas, o corpo dela relaxa na sua presença. Relaxamento não é desinteresse, é confiança. E a confiança é o solo onde qualquer vínculo profundo se desenvolve. Sem ela, tudo é tensão superficial.
Dominar a mente não é ocupar todos os pensamentos, mas ocupar os certos. Você surge nos intervalos, nos silêncios, nos momentos de decisão. Não como urgência, mas como referência. A mente dela começa a usar você como parâmetro de estabilidade. E parâmetros moldam escolhas. Há algo poderoso em não precisar fechar todas as portas. O homem estratégico não define tudo, não esclarece tudo, não conclui tudo. Ele permite que algumas perguntas permaneçam abertas. A mente humana detesta lacunas, ela tenta preenchê-las. E quanto mais tenta, mais se envolve. O erro final dos homens inseguros é tentar garantir permanência. Eles pedem promessas, exigem confirmações, pressionam definições. O homem que domina não prende, ele permite. E essa permissão, paradoxalmente, cria apego mais profundo do que qualquer cobrança explícita. Quando você não teme a perda, altera completamente a equação. O medo denuncia dependência. A tranquilidade diante da possibilidade de ir embora comunica poder. Não o poder de abandonar, mas o poder de escolher. E quem escolhe está sempre acima de quem implora. A mente dela começa então a agir com cautela. Não por receio de você, mas por respeito à sua estabilidade. Ela percebe que gestos impensados podem afastar alguém que não gira em torno dela. Essa cautela é um sinal claro de que sua presença ganhou peso psicológico. Dominar o corpo e a mente, nesse ponto, já não é um objetivo, é um efeito colateral. Você não busca reação, mas coerência. Não busca controle, mas integridade. E essa integridade cria um campo onde o outro se ajusta naturalmente, sem perceber quando começou. O homem que alcança esse estágio não precisa vencer jogos emocionais. Ele já saiu deles. Sua vida segue com direção, propósito e ritmo próprio. E é exatamente isso que faz com que o corpo se aproxime e a mente permaneça. O domínio final não é sobre o outro, é sobre si mesmo, e tudo o mais vem como consequência. O homem que domina a si mesmo deixa de viver em reação ao mundo. Ele passa a agir a partir de princípios internos. Essa mudança altera tudo. A mente feminina percebe quando está diante de alguém que não negocia a própria essência para manter conexão. Esse tipo de firmeza cria algo raro, confiança sem dependência. O corpo responde à coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando não há conflito interno, não há ruído externo. Sua presença se torna limpa, direta, quase palpável. O corpo dela percebe isso como algo seguro e desejável ao mesmo tempo. Segurança sem tédio é uma combinação poderosa. Dominar a mente não é ocupar espaço constante, mas ocupar espaço certo. Você não aparece em excesso, nem some por jogo. Você surge quando há intenção, quando há alinhamento. Essa previsibilidade ética, combinada com liberdade emocional, cria respeito profundo. E o respeito sustenta qualquer vínculo duradouro. O homem maduro entende que não precisa vencer disputas emocionais. Ele não prova valor, ele o sustenta. Não reage para impressionar, nem se cala para punir. Sua postura é simples e firme. E essa simplicidade é o que desmonta jogos inconscientes. A mente feminina, diante desse tipo de presença, começa a desacelerar. Menos defesas, menos estratégias, menos máscaras. Não porque você exige, mas porque não precisa. A ausência de pressão cria espaço para autenticidade. E onde há autenticidade, o corpo responde com proximidade real. O verdadeiro domínio é silencioso porque não depende de validação externa. Ele se sustenta mesmo quando ninguém observa. É o homem que age da mesma forma na presença ou na ausência do outro. Essa integridade cria uma base emocional sólida que o torna impossível de ignorar. Quando você não tenta ser escolhido, muda a dinâmica inteira. A escolha deixa de ser unilateral.
A mente dela passa a considerar o risco de perder algo que não se oferece facilmente. E o risco ativa a atenção, cuidado e envolvimento. Nada é mais valioso do que o que pode ser perdido. Dominar o corpo e a mente nesse estágio já não exige ação direta. Seu modo de existir comunica tudo. A forma como você entra, permanece e sai de qualquer situação carrega significado. E significado molda percepção mais do que qualquer discurso. O homem que chega até aqui não busca controle. Ele compreende que controle gera resistência. Ele oferece direção. E quem oferece direção atrai quem busca estabilidade. A mente segue o que faz sentido. O corpo segue o que se sente seguro. No fim, o domínio verdadeiro não é uma técnica, mas uma consequência. Consequência de disciplina interna, de silêncio consciente, de presença sólida. Quando um homem governa a si mesmo, ele não precisa dominar ninguém. O corpo se aproxima, a mente permanece, e o vínculo se estabelece sem força, sem jogo e sem ruído.